Vamos ver um vídeo então? Lá. Eu estou onde me coloco. Você está aonde você se coloca. Você está aonde você se coloca. Talvez uma das maiores distrações do ser humano seja o jogo de acusações. O ser humano se distrai acreditando que o outro é o responsável pela sua infelicidade. Ele acredita que o outro é responsável pela incapacidade dele de amar, pela incapacidade dele de manifestar o poder que lhe é inerente. O outro é responsável pela incapacidade dele de manifestar a grandeza dele. O indivíduo que está reclamando é porque ele não se acha responsável, ele acha que alguém é culpado, alguém deve fazer alguma coisa. E quando eu me torno responsável por alguma coisa, eu não tenho por que reclamar, eu sou a pessoa responsável, eu decido. A autonomia é a pessoa puxar para si a responsabilidade. Nós sempre ficamos esperando que alguém faça alguma coisa pela gente. Que a empresa faça, que o Estado faça, que o chefe faça, né, que o presidente da República faça, que, enfim, que as coisas melhorem, que a economia melhore. Não fazemos a nossa parte. Então, a autorresponsabilidade implica em compreender que estamos aonde nos colocamos. Eu estou aonde me coloco. Você está aonde você se coloca. Você está aonde você se coloca. Qual é a minha realidade? Quais são as minhas forças? Quais são as minhas fraquezas? Onde eu tenho que melhorar? O que está faltando? E também tenho que ter uma visão muito clara de onde que eu quero chegar. Ainda que possa mudar. O tempo inteiro nós estamos mudando. O que acontece é que nós, por vezes, não escolhemos em que direção mudar. A gente pode mudar na direção melhor? Eu estava indo para lá, mas eu pensei, melhor, eu quero fazer uma outra coisa, se é perfeitamente possível. Desde que você tenha, de preferência, vencido alguns ciclos. Porque a gente também não se fixa a nada. A autorresponsabilidade é a certeza absoluta, a crença que você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, só você pode mudar a sua vida. Você merece o que tem. Não existe coincidência. Você está vivendo a vida que você merece viver. Você tem vivido a vida financeira que você plantou. Você tem vivido a vida emocional que você plantou. Você tem a vida conjugal, a vida familiar que você vem plantando. A questão é, eu tenho feito a plantação certa, eu tenho me esmerado em fazer as ações certas, as atitudes certas, as palavras certas, os sentimentos certos, os pensamentos adequados, porque eu sei que eu estou colhendo as minhas palavras, os meus pensamentos e os meus sentimentos. Por mais duro que seja, você tem a vida que merece. Por mais duro que seja, foi você que criou sua vida. As suas ações são plantações, suas palavras são plantações, seus pensamentos são plantações, seus sentimentos são plantações. E hoje você está vivendo o que você plantou no teu passado. E se você quer viver algo diferente, isso não depende da sua mãe, não depende do seu irmão, do seu chefe, do patrão, do presidente. Isso depende de você, do que você vai plantar hoje. Eu te convido a plantar algo novo, algo tremendo, porque se você plantar vitória, você vai começar a colher pensamentos de vitória, sentimentos de vitória. Se você planta abundância em atos, palavras, ações, pensamentos, sentimentos, você vai começar a colher essa abundância. Lembre-se, você não está à deriva no mundo. Lembre-se que você não está solto, dependente das circunstâncias. Você é criador de criar a tua realidade. Isso é livre-arbítrio. Autorresponsabilidade é sinônimo de livre-arbítrio. Exerça seu livre-arbítrio. Tome o leme da sua vida na sua mão. Não entregue o leme da sua vida na mão dos seus filhos, na mão do seu marido, da sua esposa, do chefe, da dificuldade financeira, das desculpas, das lamentações, das murmurações. Joga a murmuração e a lamentação fora. Pega no leme da tua vida e entende que você está aonde você conduziu sua vida. E se pergunta, o que é que eu tenho que mudar? Mas você precisa trilhar, e só você pode trilhar esse caminho, o caminho do seu sucesso. Paga o preço, assume a responsabilidade e decide o teu futuro. Seja autorresponsável e você vai ver que essa atitude, assumir a responsabilidade pelo teu sucesso e reconhecer a responsabilidade pelo teu fracasso, vai te fazer uma pessoa completamente diferente do que você está vendo ao redor. Mude a tua vida e seja você o milagre na vida dos outros. Eu estou onde me coloco. Você está aonde você se coloca.
Você está aonde você se coloca. Einstein diz que a vida nos dá de volta aquilo que a gente oferece a ela. Então significa que tudo que nós realizamos retorna. É como um eco. Fizemos o bem, recebemos o bem. A questão é o quê? Como funciona na nossa mente isso? Nós temos claramente duas inteligências, digamos assim. Tá? Temos mais, mas as duas principais. A inteligência racional, aquilo que é certo e errado, e a inteligência emocional, que envolve essa compreensão desse vídeo, que é onde nós vamos trabalhar agora no início. Tá? Então, a inteligência emocional aplicada em vendas. Vamos entender um pouquinho como funciona isso. Tá? Primeiro, entender que o sucesso depende de cada um de nós e a maior parte vem dos nossos pensamentos, daquilo que temos na nossa mente. O mundo externo ele é pouco representativo comparado ao nosso mundo interno, aquilo que construímos na nossa mente. A inteligência emocional, Daniel Goleman foi um dos precursores, e claro, outros especialistas também começaram a tratar isso na década de 90, e hoje é algo que vem sendo explorado de uma maneira geral, porque tem uma certa compreensão de quê? De que se eu quero mudar minha vida, eu tenho que mudar a mim mesmo. Mas entender o que é essa inteligência emocional e como ela funciona, nós vamos entender rapidamente aqui. A emoção está ligada ao sentimento que nós temos com relação a quando vemos algo. Então, o sentimento é bom ou não? Bom. E agora? A emoção é aquilo que a gente sente, né? Então, aqui uma emoção boa, algo bonito, bacana, algo que nós pensamos assim, eu queria levar para casa, certo? Mas a nossa parte racional diz o quê? Espera aí, tem que cuidar, tem que tratar, quem é que vai dar comida, o custo disso, não é verdade? Então, as inteligências, elas são essas, ou seja, uma emocional, ela capta a informação e ela diz eu quero, e a outra diz, espera aí, calma, vamos pensar um pouquinho mais. Tá? Então, lembre-se, nós vivemos uma dualidade. Nós temos o certo e errado, direito e esquerdo, tá? E nós temos a razão e a emoção. São dois polos que nós temos na nossa mente. E o grande desafio nosso é fazer as duas mentes se lidarem uma com a outra. Porque tem dias que nós conseguimos ouvir nossa razão, tem dia que não. Mas a parte da emoção é importante entender. Existe a emoção boa, ruim, as emoções são um contexto geral, é aquele sentimento que muitas vezes bate até no coração, digamos assim. Tá? Então, por exemplo, agora, qual é a sensação? Vamos correr? É verdade, ainda bem que tem uma grade aqui. Mas dizem que quando passa a cabeça, passa o corpo, não é verdade? Então é melhor correr, né? Mas aí nossa parte racional diz o seguinte, não, peraí, é só uma imagem, não precisa ter medo, correto? É importante para terem essa relação, entender que a razão e a emoção, nós precisamos ter essa devida compreensão. Diria a vocês que um divisor de águas na minha vida foi ter essa compreensão aqui, porque eu passei a ter muito mais controle sobre mim. O autocontrole começou a ser muito maior no momento que eu entendi que eu teria que a vida inteira ter essa luta dentro de mim. Então, dentro de cada um de nós existe essa luta entre a razão e a emoção. Ambas querem puxar para o seu lado e ambas fazem parte da vida da gente no dia a dia. E quando se trata de emoção, nós precisamos entender como ela funciona, para que ela serve, como utilizá-la em nosso benefício. E a razão, o que ela serve, qual é os benefícios de eu dar voz à razão. E quando eu devo dar voz à emoção. Importante entender alguns mecanismos de funcionamento. Primeiro, aqui nessa imagem, ó, não seja ruim, só mais um pouco, tudo em promoção. A razão diz não, não. O que quer dizer essa imagem? Que quem toma a decisão de compra é a nossa parte emocional. Lembrem-se disso como vendedores. As nossas decisões de compra,
As decisões de compra dos clientes de vocês não é racional. A decisão, o start é emocional. É a parte emocional que toma a decisão de compra. Por isso que a importância desse relacionamento, essa conexão com os clientes, essa ligação que vocês constroem com eles, essa ligação emocional faz uma grande diferença. Vocês já sabem disso, não é verdade? Então aqui é para vocês entenderem que a parte emocional do cliente de vocês é que toma a decisão de compra. Independente de que precisa ou não. O necessitar, ele tem, se eu tenho opção de compra para um lugar ou outro, se eu tenho opção de compra, a minha decisão é emocional. É como quando você resolve almoçar em algum lugar. Você pode ter 2, 3 lugares que você queira. A decisão, ela, claro, questão, né, o quanto vou pagar por isso financeiramente conta. Mas quando as referências são muito semelhantes, a nossa decisão ela é emocional. Ela não é racional. Nós decidimos pela emoção, onde nós temos uma emoção maior. São decisões do nosso inconsciente. Razão versus emoção. Fico tão empolgado quando compro livros novos, que tal usar essa empolgação para ler os outros 1000 e tanto que estão por aqui? É assim ou não? Compramos um livro todo animado, é isso? Começamos a ler ele e daqui a pouco esquecemos. Pô, peraí, esqueci do livro, deixa eu seguir lendo. Então a compreensão de entender que a razão é essa controladora e a emoção é essa que faz acontecer. Por isso a importância da emoção. Nós termos essa conotação emocional. Tem outros fatores também que o nosso cérebro conta muito. Por exemplo, aqui nesse exemplo. Caramba, que barulho foi esse, diz a emoção. Será que pode comprometer o voo? Será que é algo sério? E a razão diz, relaxa, idiota, é só a aeromoça fechando a porta, o avião nem decolou ainda. Quando vamos para um voo, no momento que você entra no avião, o avião decola, você tem uma sensação de que é um descontrole, ou seja, peraí, não sou eu que estou controlando quando dirigimos algo. Então a sensação é uma sensação esquisita, estranha, e essa parte da emoção ela gera esse medo, essa insegurança. Mas a parte da razão, ela entra para nos dar o recado. É mais fácil, é mais provável que nós soframos um acidente indo até o aeroporto do que dentro de um avião. A chance de um acidente aéreo é muito mais remoto do que um acidente de carro indo até o aeroporto. Essa é a parte da razão. Então a parte da razão são fatos, são dados, são estatísticas, são coisas que nós vamos buscando ao longo da vida, interpretando e trazendo para a nossa realidade. Cara, que ressaca, eu fiz alguma coisa errada ontem. Bom, além da bebedeira, você ligou para meia dúzia e disse que amava geral. Fora isso, tudo bem. Conhecem alguém assim, não? Então, o que acontece? Porque o álcool se torna algo, né, para o adolescente, para o jovem, algo de uma prática. Né? Por quê? Porque ela inibe a parte racional. Então, nós passamos a ter menos vergonha de chegar a alguém, de conversar. Então, o álcool ele faz o que? Ele inibe a parte racional. Por isso que a pessoa que bebe comete mais erros do que aquela que não bebe. Justamente por quê? Porque inibe a parte racional, que é a nossa parte controladora que nos coloca nos eixos. Tá? E uma pessoa quando está apaixonada, o que será que acontece? Será que o que ela faz com a razão? Imagina você quando esteve apaixonada, como é que fica a razão? Estou apaixonado, ou seja, vai montar, né? Monta da razão. Então é importante entender aqui. O que acontece? O adolescente, vocês já foram adolescentes, certo? Na adolescência a gente comete erros ou não? Comete bastante erros. Por que a gente comete erros? Porque nós não damos ouvido para a razão. Quem é a voz da razão do adolescente?
Hã? Os pais, exatamente. Os pais nós passamos a dar mais voz aos amigos do que aos pais, não é verdade? Nós começamos a dar voz aos amigos e ao pai não, mãe não. Por quê? Porque nós queremos descobrir o mundo. E aí a gente comete erros. Então, a parte da razão é para vocês entenderem. Né? Ou seja, nós cometemos mais erros quando nós não damos voz à razão. Mas a emoção é fundamental para a nossa vida. Mas nós precisamos dar voz à razão. Por isso que, se alguns de vocês têm filhos adolescentes, lembre-se, a parte emocional é a parte mais difícil, né, de ter controle sobre isso. Mas não é você que tem que controlar a parte emocional de alguém. E sim você tem que ter a devida compreensão de que aquela pessoa, naquele momento, ela está passando por um processo hormonal onde essa voz da emoção é muito forte, de querer fazer. E a da razão, ela é mais fraca. Então essa coragem faz com que o adolescente cometa muitos erros. Então, para que ele cometa menos erros, só tem um caminho. Seja muito amigo, né, de filhos, adolescentes, tá? Seja muito amigos. Mas o que é ser amigo? Ser amigo, nesse contexto, é ouvir. Por quê? O que acontece? Pense nos amigos de vocês. Quantos amigos ficaram pelo caminho, né? Na adolescência nós tínhamos mais amigos, não é verdade? Aí a vida vai andando, vai diminuindo os amigos. Porque o que é amigo nesse contexto da razão e emoção? Amigos são aquelas pessoas que querem ouvir as suas histórias. Amigos são aquelas pessoas que você quer ouvir as histórias. Quando um amigo seu, você lembra de um amigo, você quer saber como é que está a vida dele e dela, não é verdade? O que está fazendo, o que não está fazendo. E você quer saber isso, automaticamente essa pessoa fala a você. E ela, quem fica feliz? Você ou ela? Mais feliz. Ela, né? Por quê? Porque nós gostamos de contar o quê? As nossas histórias. Nós gostamos de contar nossas histórias. Então, quando nós vamos contar uma história para algum amigo e esse amigo não quer ouvir nossas histórias, qual a nossa sensação? Rejeição. De que, pô, meu amigo não quer me ouvir, minha amiga não quer me ouvir. A gente até pode perdoar num primeiro momento, no segundo momento, mas chega uma hora que se pensa o seguinte, vou contar essa história para o meu amigo, não, mas ele não quer ouvir. Automaticamente nós vamos abandonando os amigos ao longo da vida e nós abandonamos também por não ouvirmos as histórias. Então lembre-se para a vida de vocês, para que a gente tenha qualquer pessoa ao nosso lado, isso vale para dentro de casa, para a vida de vocês, tá? Para você ter as pessoas ao seu lado, você precisa ouvir as histórias delas. Se quem é casado, quem mora com os pais, independente disso, se você chega em casa e você não tem alguém para ouvir as suas histórias, qual a sua sensação? Se você não tem alguém para contar como está sendo sua vida, comece a perceber que vem uma certa solidão na mente da gente. Porque a gente não tem alguém para contar as nossas histórias. Só que entenda que o processo também é o inverso. Se você não escuta as histórias de ninguém na sua casa, essas pessoas também ficam tristes, ficam chateadas inconscientemente. Então o segredo do controle emocional está em ser amigos das pessoas. E para ser amigos das pessoas precisamos o quê? Ouvir o quê? As histórias deles, tá? E isso vale para os clientes de vocês também. Ouvir as histórias dos clientes de vocês gera essa conexão. Quando um cliente tem a oportunidade de contar uma história para você de algo que está acontecendo, essa pessoa vai lembrar de você. Porque isso é da natureza humana, é a nossa natureza. Nós lembramos de quem nós contamos as histórias. Não necessariamente nós lembramos de quem nos contou a história, mas quem ouviu as nossas histórias, nós lembramos. Então, tenham essa linha de raciocínio que ela é fundamental. E entender razão e emoção é essa disputa.
E ao longo da vida, a razão vai se tornando mais forte. Por quê? Por que a razão ao longo da vida vai se tornando mais forte? Por esse motivo. O aprendizado está na razão. Nós passamos a ter uma compreensão das coisas. Nós passamos a saber o que dá certo, o que dá errado, o que é bom, o que é ruim. Quando alguém faz algo de ruim para a gente sabe que não deve fazer para o outro. É uma experimentação. A vida é uma experimentação entre razão e emoção. Esse equilíbrio, essa junção, essa união é fundamental. E manter esse equilíbrio é a nossa psique, é aquilo que nós precisamos compreender da natureza, da nossa natureza. É esse equilíbrio, nem mais nem menos, mas sim um equilíbrio. Esse neurocientista aqui, o Dr. Damasio, ele diz aqui, ele acompanharam um estudo, um grupo de pessoas que haviam sofrido um tipo de dano na área do cérebro onde as emoções são geradas. Então, dentro do nosso cérebro tem um ambiente onde as emoções são geradas. É um determinado local do nosso cérebro, as emoções são geradas ali. O que nos comprova de quê? De que razão e emoção são dois polos completamente diferentes. É como se nós tivéssemos uma memória emocional, ela fosse para um campo da nossa memória e uma memória racional para o outro campo. E esses campos se falam, se conectam. As redes neurais se conectam para gerar essa comunicação. Então, aqui nessa pesquisa, o que aconteceu? Essas pessoas não conseguiam sentir emoções, também não conseguiam tomar decisões. Ou seja, a pessoa que tem um dano na parte emocional, ela não consegue tomar decisão. Imagine que você está num restaurante escolhendo comida e você não sabe o que escolher. Você não toma as decisões. É extremamente grave isso. Mas é para entender que as emoções é que nos fazem seguir adiante. As emoções que nos fazem ir para frente. Positiva ou negativa, não importa. Não é a razão que nos mexe, mas a emoção que nos faz caminhar. Para vocês entenderem a analogia, imaginem aqui. Esse é um carro, nós temos aqui o motor e a transmissão em dourado e a estrutura do carro. Imaginem que o nosso cérebro é assim, uma parte é a razão, outra parte é a emoção. Se vocês forem analisar dessa maneira, qual que é a parte da emoção, qual a parte da razão? O motor é a emoção, é a razão, o carro em si, a estrutura, é razão ou é emoção? Então, quem acha que o motor é razão, levanta a mão, então. Vamos ver. Quem acha que o motor é emoção, levanta a mão. A maioria venceu. O motor é o que faz as coisas acontecerem. O carro é o conjunto. Ou seja, então, a emoção faz a gente se movimentar. A razão vai junto, porque ela nos acompanha. A razão, ela não nos tranca. Nós não deixamos de fazer as coisas por causa da razão, porque senão nós não faríamos coisa errada. Não é verdade? Um monte de coisa que a gente diz, isso aqui vai dar errado, mas a gente vai. Tem coisas que a nossa razão diz que vai dar errado e a gente faz e dá certo. Tem ou não tem? Então, essa discussão, digamos assim, ela é saudável. Nós temos que entender ela de uma maneira positiva. E entender que faz parte do jogo, que errar faz parte do jogo. No mundo empresarial, nós sabemos cada vez mais a importância de errar. Não é verdade? Porque nós aprendemos com os erros também. Então, claro, precisamos ter sempre controle para não errar de novo. Tem gente que erra de novo, né? Na mesma coisa, aí está errado. Aí não ouviu a razão. Ou seja, se você sabe que aquilo lá já deu errado uma vez, a chance de dar errado de novo é gigante. A não ser que você faça de uma maneira diferente, correto? Muito bem. Da mesma forma que a mente, um carro precisa de energia, precisa de um combustível. O que é o combustível do ser humano? Um carro pode ser gasolina, álcool, eletricidade. O que é no ser humano o combustível? O que é essa motivação? O que é esse combustível? O que é o nosso combustível? Porque
A parte emocional, a parte racional, ela para se movimentarem, para que a nossa mente se movimente, precisa de energia. Ah, precisa de energia. É como se nós não descansássemos, nossa energia vai para onde? Ah, então aquele dia cansativo, chega ao final do dia, nós estamos sem energia. A energia, ela é necessária para que haja nosso movimento. Mas qual é a energia do ser humano? Da onde vem a energia do ser humano? O sonho, exatamente. O que nos dá energia é o nosso sonho. Lembre-se, uma vida sem sonho é uma vida sem graça. Vocês trabalham para quê? É realizar sonhos. Nós somos privilegiados no momento que a gente está, né, no momento da nossa existência, né, onde aquilo que é básico está de fácil acesso. Diferente dos nossos pais, nossos avós que tiveram, né, maior dificuldade para ter acesso no básico, que é comer, se vestir, né, e um teto. Já muito mais fácil comparado lá atrás. Então significa que nós temos muito mais chances de realizar nossos sonhos, por menores que sejam, não importa o tamanho do sonho. O importante é entender isso. E entender que razão e emoção têm que andar juntos, não separados. Então, às vezes, quando você briga com você, quando você tem esse atrito com você, é a razão e a emoção. Você está se cobrando e essa razão e essa emoção dentro de você estão brigando, de certa forma. Isso não é legal. Você tem que entender que você tem que ter um acordo com você. Você tem que entender que os erros fazem parte do jogo. Você tem que entender também que o nosso maior desafio como ser humano é liderar a nós mesmos. É nós termos controle emocional. É nós termos pessoas ao nosso lado que entendam que o nosso comportamento ele não é um comportamento negativo. Que a gente não tenha momentos provocando estresse nos outros, que a gente tenha a inteligência para gerir essas emoções, tudo isso que acontece ao nosso redor. Tá? Esse é o grande sentido da razão e emoção. Vamos ao nosso próximo tema aqui, que é planejamento financeiro. O que é necessário? Vamos mudar aqui da emoção para a razão agora. Dinheiro é emoção ou é razão? Vamos lá, vamos entender isso. Porque essa preparação. O que eu fiz? Eu preparei a mente de vocês para isso. Ok? Porque aqui tem muitas emoções, não é? O dinheiro traz emoções boas e ruins, não é? Quando tem, é boa. Quando não tem, é ruim. O que nós precisamos fazer? Quem já ouviu não precisa dizer a resposta, que eu sei que tem 3 aqui que já sabem a resposta. Mas o que nós precisamos fazer para ter dinheiro? Tem uma palavrinha mágica aí que vocês têm que gravar. Para se ter dinheiro, o que precisa fazer? Só tem uma forma de se ter dinheiro. Ainda não. Só tem uma forma de se ter dinheiro, gente. Uma forma só. Qual é? Qual forma? Só tem uma forma de se ter dinheiro. Só uma. Não existe 2 formas, 3 formas, 4 formas. Só existe uma. Uma forma de se ter dinheiro. É interessante. O pessoal não sabe. Ou seja, uma coisa tão óbvia. Aquilo que é óbvio, em termos de dinheiro, só tem uma forma de se ter dinheiro. Qual que é? Não, só tem uma forma de se ter dinheiro. Não é. É bem interessante que é essa compreensão, né? O que é poupar? O
que é economizar? O que é não gastar? É uma palavra mágica, né? Mas faz todo sentido. Pode. Só tem uma forma de se ter dinheiro guardando. Não tem uma segunda forma. Se você não guardar, você não tem dinheiro. Entenderam? Não tem uma segunda forma. Ganhar dinheiro é outra coisa, que é o trabalho, é investimento, é outra realidade. Mas se não guardar, não importa se você ganha 1.000, 10.000, 1 milhão. Não é verdade? Você pode gastar tudo isso no mês? Pode ou não pode? Então, você não vai ter dinheiro, porque você não guardou. Então, só há uma maneira de se ter dinheiro na vida, não existe duas, é guardando. Se não consegue guardar, não tem dinheiro. Ah, eu ganho pouco, por isso que eu não guardo. Não tem nada a ver. Tem gente que ganha menos que você e guarda dinheiro. É ou não é? Então, a questão principal é guardar. E ter essa devida compreensão é entender que guardar dinheiro é razão, não é emoção. Então, a gente achar esse equilíbrio é fundamental. Tá? Pra vocês terem uma ideia, gente, praticamente 45%, em torno de 45% da população brasileira está inadimplente, ou seja, não tem crédito. Está com um problema no Serasa e assim por diante. Tá? Existem estados no Brasil que passam de 50%, ou seja, metade da população. Aqui em Santa Catarina, em torno de 37% das pessoas elas não têm crédito, elas perderam o crédito. Tá? Então, a compreensão dessa questão financeira ela é fundamental para a gente entender que nós precisamos aprender por conta própria. Ninguém vai ensinar você o que é realmente ter dinheiro. Ninguém vai conseguir ensinar você. E aprenda uma coisa na vida, ninguém nos ensina nada. Lembre-se disso. Ninguém nunca vai te ensinar nada. É você que tem que aprender. Porque tem um monte de coisas que nos dizem, lembram do adolescente, quando adolescente, nos dizem as coisas a gente não escuta, a gente não aprende. Como minha mãe dizia, não aprende pelo amor, aprende pela dor. Vai aprender por aí, ou seja, então nós precisamos aprender porque ninguém vai nos ensinar. As pessoas podem comunicar, podem falar, como eu estou fazendo com vocês aqui, vocês podem concordar, acreditar, mas não fazer. Quando eu concordo, acredito e não faço, eu não aprendi. Entenderam? Se eu concordo com algo, mas eu não consigo aplicar, é porque eu não aprendi o suficiente. Se eu concordo com algo, me esforço, mas não consigo, eu não aprendi o suficiente. Esse é o sentido da vida, a gente aprender. Tem muitas coisas na vida que nós precisamos aprender como fazer. E nós vamos seguir a vida inteira tentando aprender isso. E quando se fala de dinheiro, essa questão financeira, nós temos que entender que esse é um meio para realizarmos os nossos sonhos. E que se nós não guardarmos, nós vamos sempre ter dificuldade com relação a isso. E nós precisamos entender que nós não somos, no nosso país, educados financeiramente. Nós não temos a devida educação financeira. Nós não temos uma estrutura que nos eduque financeiramente. Eu não estou dizendo que quem está certo, quem está errado. Eu acho que a educação financeira é algo que vem de casa. É da nossa casa. É da nossa vida. Tá? Quando eu acho que, se eu não me engano, eu fiz 14 anos ou 15 anos, eu não lembro agora exatamente. Aí fizemos um churrasco na minha casa, tal, meu pai fez, aí meus amigos, e a gente saiu. Tá? E ele me chamou e ele disse o seguinte, olha, toma aqui, ó. Na época ele me deu 50 reais. Tá? Ele disse, ó, esse dinheiro aqui é para ti, mas não é para gastar. Imagina seu pai dando 50 reais para ti, dizendo o seguinte, tá, mano, não é para gastar, como se fosse 50 reais hoje. Moeda na época, não me lembro o que era cruzeiro, cruzado. Tá? Aí ele disse o seguinte, olha, tu vai deixar na tua carteira, vai botar esse dinheiro na tua carteira. Tá? Depois ele me deu um outro dinheiro para gastar. Ele disse, bota isso aqui na tua carteira. Esse dinheiro não é para te gastar. Esse dinheiro é para que se tu tiver uma emergência, alguma coisa acontecer, algo que tu precise usar esse dinheiro, por alguma razão, mas entenda que no dia seguinte tu tem que repor. O que ele me ensinou? Que eu teria que ter uma reserva. Tá?
E entendam que isso é algo que fica lá no inconsciente. Eu nunca tive um problema financeiro, de falta de dinheiro, de deixar de pagar uma conta por falta de dinheiro. Tá? Eu devo muito a esse ensinamento do meu pai naquela época, uma coisa tão simples. Porque isso fica no inconsciente da gente. O nosso inconsciente, ele é o que nos reserva muitas coisas positivas ou negativas para a vida. Tá? Então, o nosso inconsciente, ele produz dessa maneira. E ter essa compreensão com relação a questões emocionais, elas começam pelas práticas que nós aprendemos de infância. Então, se a nossa sociedade tem a prática de que ficar devendo e não pagar é algo comum, vai continuar acontecendo. Então, esse nível de inadimplência que nós temos, esse problema social das pessoas não terem crédito, é algo que vai se perdurar por muito tempo. Por quê? Porque fica no inconsciente das pessoas. Então, nós aqui, eu e a partir de hoje vocês, precisam ter essa consciência de que esse é um problema social e que nós não vamos consertar esse problema. Nós não vamos corrigir esse problema. Mas nós temos que ser exemplo para os nossos, para quem está próximo da gente. Nós temos que ser exemplo, nós temos que mostrar qual é o caminho. Como meus pais mostraram, nesse sentido, vocês têm que olhar nesse sentido, tá? Então vamos entender o seguinte, você controla bem suas finanças pessoais? Você tem dívidas? As dívidas estão te atrapalhando? Importante entender, gente, que é quase impossível render 100% do potencial, do nosso potencial, se tivermos cheios de dívidas. Tá? Então, quando a gente fala dívidas aqui, gente, existe dívidas normais. Existe aquela compra a prazo que você fez, que está tudo bem. Não é essa dívida. Dívida que a gente está falando é aquela dívida que você não está pagando, não está conseguindo pagar. Tá? E acontece em algum momento da vida, as pessoas têm sua dívida, perdem um emprego, algo do gênero, algum problema de saúde na família. Essas coisas acontecem, são naturais. Tudo bem, aconteceu o problema, corrigiu e a vida segue. Tá? Então, nesse momento aqui, vou passar algumas dicas para vocês com relação a essa questão de dívidas. Existem as dívidas saudáveis e as dívidas que não são saudáveis. Quando um cobrador bate a nossa porta para cobrar, isso não é uma dívida saudável porque tira a nossa energia. E aqui a Bíblia diz o seguinte, a ninguém deveis nada a não ser amor. O que significa? Quer dizer que não precisa pagar ninguém? Não é isso. As pessoas, não é essa a sabedoria aqui. Tá? É a sabedoria de você entender que se você está devendo, é uma fase e que ali na frente você vai passar essa fase. É ou não é? Trabalhando, se nós fizermos uma dívida, nós trabalhando, nos empenhando, economizando, nós pagamos essa dívida ou não? Tá? Então essa questão é importante. Tá? Mas é entender isso aqui, que todo vendedor merece uma vida abundante. O que significa isso? Tá? Que abundância, gente, não é ganhar muito, mas sim viver dentro do que se ganha. E essa compreensão ela é fundamental. Porque as dívidas, gente, elas atrapalham não somente o relacionamento com a sua família, mas também o desempenho profissional. Então a gente tem que estar sempre tomando cuidado. E como vendedores, vocês sabem que a remuneração ela é variada, né? Nós temos os momentos bons e temos os momentos ruins. Então, o vendedor ele precisa ter reserva. Não tem como ser vendedor e receber comissão sem ter reserva. Vai ter problema ali na frente. E um problema pode cair em cima de outro. Entenderam? Porque nós não conseguimos produzir 100% se nós estivermos com a cabeça pensando na dívida. Se nós tivermos a cabeça preocupada financeiramente. Essas preocupações nos tiram a nossa parte criativa, que é o que é fundamental para o vendedor. A nossa parte que vai criar soluções. Tá? Então, como a gente resolve essa situação? Montando um plano de ação. Tá? Então, primeira coisa que tem que ser feito é cortar as dívidas silenciosas. O que são dívidas silenciosas? São aqueles valores, às vezes R$10, R$20, R$5 que sejam, que vêm mensalmente na sua conta. Um cartão de crédito que você paga uma anuidade, uma conta corrente que você paga uma mensalidade. Então são pequenos valores, são dívidas silenciosas porque elas vão ali
levando um pouquinho, mas na soma ela é muito importante. Que você pegar, não, é R$10 por mês, R$10 por mês realmente não é muita coisa. Mas em um ano é quanto? 120. Em 10 anos é quanto? 1.200. Tá? 1.200 é um bom valor. Então essa consciência a gente precisa ter. Nós aqui fomos educados e educamos, tá? Então eu também como pai me coloco como um educador, e o nosso país, a educação se tornou dessa forma, que nós pensamos mensalmente. Nós não fizemos conta anualmente, igual a outros países do mundo. Nós pensamos mensalmente. O que eu ganho e o que eu gasto no mês. E não o que eu ganho e eu gasto no ano. Quando a gente tem essa visão de quanto eu gasto no ano, a nossa visão amplia. Nós começamos a ter uma consciência maior da realidade financeira. Então pensem a partir de hoje, sempre anualmente. Pensem durante um ano como que vai ser. Quanto que vocês ganharam nesse ano, de janeiro a dezembro, que estamos chegando ao final? Tá? Quais os valores? Qual a perspectiva de vocês para o próximo ano? Qual o planejamento financeiro do próximo ano? Essa consciência é fundamental. Por quê? Porque normalmente nós fomos educados a pensar mensalmente. E eu explico para vocês por que nós fomos educados a pensar mensalmente. Por causa da inflação, o período da inflação que a gente viveu. Tá? Vocês não, a maioria de vocês aqui não viveram isso, mas a inflação é uma coisa muito complexa. Significa que aquilo que você compra no início do mês, no final do mês, mesmo dinheiro não compra a mesma coisa. Nós chegamos a ter inflação de 84% em um mês. Não dá para se ter uma... Não dá para... A época da OLB era diário e semanal. Aplicação de preço. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos a aplicação financeira overday e overnight. Ou seja, você aplicava dinheiro de dia, aplicava dinheiro à noite. Acredita isso? Você colocava o dinheiro de manhã, você retirava no final do dia, você tinha um rendimento para esse dinheiro. Esse dinheiro que você colocava no final do dia, você deixava até amanhã do dia seguinte, você tinha outro rendimento. É uma coisa assim que você diz, cara, criaram até isso, sim, criaram isso para que a gente não perdesse tanto recurso. Então, o dinheiro tinha que estar sempre aplicado, não importa se era 1.000, 10.000, 1 milhão, não importa o valor. Se você não aplicasse, imagina que você ganha 3.000. 3.000 no início do mês, 3.000 no final do mês, uma inflação de 20%, final do mês você só tem 2.400 de poder de compra. Imagina no mês seguinte, no outro mês. Então, nós tivemos que ter uma educação mensal em termos financeiros, porque o descontrole da inflação, ela realmente é gigante. Por isso nós estamos, no nosso país, vivendo esses juros, taxas de juros elevadas, e essa questão econômica, porque o nosso país tem essa questão. A inflação, ela é danosa. Se vocês querem entender um pouquinho de inflação, estudem um pouquinho a Argentina. A Argentina vem passando por isso. Inflação de 100% num ano. Significa que as coisas sobem de uma maneira desordenada todo mês e o poder de compra acaba não sendo... a gente não consegue comprar um mês, no mês seguinte a mesma coisa, com o mesmo dinheiro. Vai sempre desvalorizando. E isso é algo extremamente danoso, porque a nossa mente, em vez de estar produzindo, em vez de estar buscando novos horizontes, está preocupada com isso. Por isso que nós temos que entender que nossa inflação está sob controle, no nosso país, perto de 4,8, está dentro da meta, mais ou menos, aí tal. Está tudo bem com relação a isso. São praticamente 5%, digamos assim, de um ano para o outro. Sob controle, não temos esse problema, mas a gente tem que se concentrar naquilo que a gente ganha e o que a gente faz com o nosso recurso. Tá? Esse é o objetivo. Então, saiba utilizar o cartão de crédito. Procure pagar sempre 100% da fatura. Gente, não entre no crédito rotativo. Tá? Tem que cortar os juros imediatamente. Porque aqui, qual a taxa de juros anual do cartão de crédito? Do crédito rotativo? 16,99%. 16,99%. O ano. Há uns 300% ao ano. O que significa? Que se tu tem R$1.000 hoje, daqui a um ano esse 1.000
você está devendo quanto? 3 mil. Para pensar. Se deve 1.000, você passa a dever 3 mil. Tá? Então tem essa consciência, tá? 86% da inadimplência no nosso país é do cartão de crédito. Tá? 86%. Tá? Então pensa bem. O que a gente recomenda? A pessoa que está com dificuldade de crédito tem que abandonar o cartão de crédito, tem que trabalhar com recurso próprio. Tá? Renegociar as dívidas, parar de pagar juros exorbitantes. Porque o que acontece? A pessoa que está pagando juros, tá? O CPF que está pagando juros, ele está trabalhando para quem? Exatamente. Acaba trabalhando para o banco. O banco acaba sendo sócio seu. Porque parte do seu suor, do seu rendimento, daquele dinheiro que você vai guardar, parte você dá para o banco. Então, além de trabalhar para o governo, você passa a trabalhar para o banco também. Então, você trabalha para você trabalha para o governo, você trabalha para o banco. Essa é a realidade. Você pode trabalhar só para você e para o governo. Tá? A parte do governo é importante porque precisa ter. Né? Se está certo, está errado, isso aí não cabe a nós, né, julgar. O que cabe a gente é ser correto, honesto e saber que tem coisas que tem fatias de cada um. Como o do banco também, em algum momento o dinheiro do banco é importante para nós. Financiar um imóvel, financiar um veículo, o dinheiro do banco é importante nesse momento, senão a gente não tem aquele bem. Então significa que trabalhar para o banco em algum momento não é ruim, não é negativo, desde que tenha controle sobre isso. Agora, quando os juros são exorbitantes, a gente tem que tomar cuidado. Por que os juros são tão altos no nosso país? Inadimplência, o que mais? Oi? Segurança. Ninguém acertou. O juro é alto, gente, porque as pessoas pagam. Entendeu? Não é pela inadimplência. Ah, mas a inadimplência conta. Claro, é matemática. Matemática. Mas por que os juros são de 3% e não são de 2,5%? Porque as pessoas pagam os 3%. Por que quando uma pessoa fica em dívida, os juros vai para 7%, 8%? Por quê? Porque as pessoas pagam 7%, 8%. Entendam assim, ó, vocês vendem um produto por 100 que vocês podem vender por 120. Vocês podem vender por 90. É ou não é? Esse é o mercado. Dinheiro é só um produto igual ao produto que vocês vendem. Dinheiro é um produto. Ter essa inteligência, entender que dinheiro é um produto e que ele é comercializado, um produto que você compra e vende, se você precisa do recurso, você está comprando e você tem que pagar por isso. Tá? Da mesma forma que se você vende o recurso, você aplica no mercado financeiro, você tem diversas formas de ser remunerado por ele. Ah, Bagatti, mas a remuneração, quando eu invisto o dinheiro, ela é baixa. Claro, quem é que trabalha com o dinheiro? É você ou é o banco? Quem é que tem que pagar o sistema, o mecanismo? É o banco. Então o banco tem que ganhar mais cobrando juros do que te pagar. É matemática, é uma coisa que tem que ter essa devida compreensão. É uma coisa simples, óbvia, mas o nosso cérebro tem que entender isso, para não cometer erros ali na frente. E entender que, às vezes, alguém da sua família está com dívidas, está pagando juros exorbitantes, e essa pessoa precisa da sua ajuda. Porque, geralmente, a pessoa que está em dívida, que está pagando juros exorbitantes, tem vergonha de negociar, tem vergonha de pedir um desconto, tem receio de pedir um desconto. Tá? Então, a gente chama de o negociador. Entrar alguém para ajudar essa pessoa, tá, gente? Então, se vocês têm alguém na família, o amigo que tem problema financeiro, ajude entrando na negociação. Entre em contato com o banco, entre em contato com o credor. Tá? Trabalhe essa questão. Vocês são vendedores, vocês precisam aprender a negociar. Tá? Nosso próximo encontro nós vamos voltar a falar de negociação. E a negociação é fundamental nessa hora, porque a gente tem que entender que é número, para o banco é número. Então a pessoa que deve para o banco 1.000, os juros já estão em 1.500, tem que negociar com o banco e dizer o seguinte, olha, eu pago esses 1.000
em 5 vezes de R$200. Ah, não, mas tem que pagar os juros. Bom, então deixa aí a dívida. O dia que tu puder negociar comigo sem juros, tá? Ou seja, negociação. Negociar, esse é o ponto. Tá? Tem que estimular as pessoas, porque o banco tem essa margem de negociar. Ele prefere, em algum momento, dizer o seguinte: bom, eu prefiro receber os 1.000 do que ficar com 1.500 na rua. Tá? Então, a questão é essa. Tudo tem seu momento de negociação. É importante vocês, como vendedores, entenderem isso. Vocês precisam entender de dinheiro. Tá? Vocês precisam entender de dinheiro. Então, qual é a dívida que mais lhe preocupa hoje? O que está tirando o sono? Tá? Então, peça auxílio para alguém lhe ajudar a renegociar essas dívidas urgente. Pare de pagar juros urgentemente, tá? Reorganize o fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? Caixa, tem que pensar naquela caixa registradora, é o dinheiro que entra e sai. E controlar esse fluxo é fundamental para qualquer um. Então, quais são suas despesas mensais? Aqui está uma dica, tá, sensacional para vocês. Ó. Que tal alterar a data dos seus pagamentos? Aqui um detalhe muito importante para vocês aprenderem na vida. Tá? Concentre seus pagamentos em apenas um dia do mês. Gente, isso aqui é fundamental, tá? Altere a data da parcela de tudo. Por quê? Para pagar tudo num único dia. Por que pagar tudo num único dia? Para que você tenha 29 dias para pensar em quê? Em trazer dinheiro para dentro de casa. Quando você pensa, todos os dias você tem coisas para pagar, ou seguidamente coisas para pagar, a sua mente, em vez de estar pensando em produzir, está pensando na dívida. Se você quer que as dívidas aumentem, pense nas dívidas, e não. Então, a questão do pensamento é o tempo que ocupa a sua mente. Quando você tem um dia que você paga, você não se preocupa mais com aquilo durante todo o período, todo o processo. Tá? Então, concentre tudo. Qual o melhor dia? Né? Eu recebo no 5º dia útil. Coloca dia 10, coloca dia 15. Meu dia é dia 25. Dia 25 é o dia que eu penso nisso aí, eu não penso em outro dia. Tá? Não fico pensando todos os dias nisso. Eu penso num dia só, no caso no caso do CPF. Né? Da pessoa jurídica são 3 dias no mês. 3 dias no mês que eu penso na pessoa jurídica. Tá? Então, ter a mente, ter um controle sobre a mente, né? Nós controlarmos a nossa mente, entendermos aonde nós colocamos energia, aonde nós estamos colocando nossos pensamentos. Tá? Então, ter um fluxo de caixa controlado. Aqui também é um detalhe muito importante, estacione o dinheiro em sua conta bancária. Gente, isso aqui é fundamental. Quando você paga dia 15, você recebe até o dia 15, a sua conta fica com um valor elevado. Isso é bom ou ruim? É bom, a sensação é boa, não é? Eu aprendi com um cliente meu, o nome dele é Luiz também, há uns 15, 20 anos atrás. Naquela época, o que nós mais usávamos não era o cartão de crédito, porque o cartão de crédito, o limite era muito baixo. Nós usávamos o cheque especial quando nós precisávamos de recurso. Lembra disso, né? O cheque especial, a gente precisava de recurso, usava um cheque especial. Era o que o banco nos cedia em termos de dinheiro. Então, terminava o dinheiro e o mês não, usávamos o cheque especial do banco e pagávamos juros por isso, dos dias que nós utilizávamos. Estava atendendo esse cliente, um cliente nosso, até tem comércio aqui no Estreito, aqui em Florianópolis, e ele estava conversando com ele, tocou o telefone, ele atendeu o telefone, ligou o gerente do banco, do BESC na época, né? E disse para ele: olha, eu estou aumentando o limite do cheque especial da tua conta para R$20.000. Aí ele disse: não, eu não quero. Ele disse: eu não quero. Não, mas não, eu vi que eles estavam dialogando. Ele disse: não, mas é porque eu tenho que mexer, porque eu tenho que isso, o gerente disse. E ele disse: não, eu tenho que deixar um valor, deixa o que está. Tinha 5.000 de limite, ele disse: deixa esse valor. E encerrou ali a ligação. E aí ele me explicou. Ele disse o seguinte:
Não é o banco que faz meu cheque especial, sou eu. Como assim? Ele está aqui, ó, ele puxou o extrato, ele disse, ó, tem aqui 8.300 e pouco, eu lembro desses números na minha cabeça. Ele disse o seguinte, olha, essa conta tem 8.300 e pouco. Na realidade, para mim não tem 8.300 e pouco. Tem 3.300 e pouco. 5.000 é o meu cheque especial. Então, quando eu preciso de dinheiro, eu uso o meu dinheiro para emprestar para mim mesmo. Aquilo ali abriu uma lacuna muito importante na minha vida, porque ali eu passei a entender o seguinte, eu disse, cara, faz todo sentido. Hoje minhas contas bancárias, elas têm esse mesmo princípio. Tem um valor lá que, quando atinge aquilo lá, é como se eu estivesse usando esse cheque especial. Quando eu coloco o recurso, eu sempre penso, uma conta que é 10.000, tudo que passa, tudo que está 8.000, eu estou 2.000 negativo, eu tenho que repor aquele recurso. E eu sempre penso no valor superior. Ou seja, o dinheiro descansando na conta, o que ele ensina? Que eu tenho que guardar. Exatamente. No meu subconsciente ele diz o seguinte, tem que guardar, tem que ter ela é um mecanismo de ajuste para guardar, além, claro, de não pagar juros, tá? Olha só, quais são seus sonhos? Aprenda a pensar como um investidor, ok? Peça conselhos para quem não tem nada a ganhar ou perder com a sua decisão. Por exemplo, peça para alguém lhe ajudar a analisar se um carro 0 km é realmente um bom negócio em termos de investimento. Vocês acham que um carro 0 km é um bom negócio em termos de investimento? Sim ou não? Depende. Não dá para a gente dizer. Por isso que precisa conselho. Então tem coisas que não são simples assim. Que a gente acha certo, errado, bom, ruim. Não, depende do caso. Se é um carro para muito uso, o carro para empresa de muito uso, o 0 vai dar menos manutenção, menos mão de obra. O carro vai ficar menos tempo parado. Então existem diversos fatores que precisam ser feitos na ponta do lápis. Tá? Então o que precisa entender? Tem que aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você. Existe o dinheiro macho e o dinheiro fêmea. Aprendi com o professor Gretz esse aí. Ele disse dinheiro macho e dinheiro fêmea. Eu digo, tá, legal. Bom, o dinheiro macho é o dinheiro que por exemplo, você comprou um carro, aquele bem que você tem, o carro, é um bem, você tem um valor ali. Mas ele é macho por quê? Porque ele vai diminuindo, depreciando. Agora, se você tem um apartamento e você aluga aquele apartamento, ali é dinheiro fêmea, porque é um recurso que entra para a tua vida. Então lembre-se disso, ao longo da vida tem que entender que tem que construir o futuro financeiro, tá? Importante entender que quem tem que mandar no dinheiro é você. Ok? Tem que aprender a mandar no dinheiro. Se você não aprender a mandar o dinheiro, você não vai ter dinheiro. Ok? Então, o poder dos juros compostos, o que significa? Que nós não podemos desprezar a previdência privada. Por quê? A expectativa, às vezes você pensa o seguinte, não, mas eu vou guardar R$100 por mês, é muito pouco. Gente, ao longo da vida, esses R$100 vai ser quanto? Daqui a 20, 30, 40, 50 anos, quanto que representa esses R$100? Então, às vezes, aquele valor pequeno que você economiza no início da vida, lá no final vai ser um presente que você está dando para você. Tá? Aí você pensa o seguinte, não, mas eu tenho uma vida longa pela frente. Sim, a expectativa de vida é muito grande. E nós temos que pensar muito bem na aposentadoria. Porque a previsão, cada vez nós estamos vivendo mais tempo, não é verdade? Hoje está em 76 anos a média de vida. Ou seja, ela está aumentando. Tem um cientista que diz que já nasceu a primeira pessoa que vai viver até 200 anos. O cientista fez esse livro, virou um best-seller. Ele diz o quê? Por que vai viver 200 anos a pessoa que já nasceu de cientista? Porque a medicina está evoluindo muito. Então, 4 fatores: engenharia genética.
Outro fator, medicina regenerativa, terapias com célula-tronco, implantes cibernéticos, diagnóstico precoce de doença, tá? Inteligência de dados, ou seja, as informações dos pacientes, ou seja, caminhando para muita evolução nesse sentido. Então, claro, é uma visão de um cientista. 200 anos, sim ou não, não é o que importa. O que importa é entendermos que, se nós vamos viver bastante, nós vamos precisar ter recurso para quê? Para cuidar do quê? Da saúde. O que mais abre no nosso país em termos de comércio? Farmácia. Tá? Farmácia, e o que mais está abrindo também é a academia. Legal, né? Ou seja, um cuida da saúde, né? O outro cuida da doença. Entenderam isso, não? Então, a academia cuida da saúde, a farmácia cuida da doença. Então, se você quer ter saúde no futuro, cuide dela agora, no presente. Senão você vai ter que cuidar do quê? Da doença, né? Tá? Então, olha só, gente. Qual o total de dinheiro que passou por suas mãos no ano passado? Desse total, quanto você guardou? Tá? Qual a sua reserva financeira hoje? Estamos falando do ano passado, mas é esse ano, mas fica mais claro, tá? Estamos em dezembro. Tá? Olha só, mostrar para vocês aqui um exemplo. Uma empresa, para vocês entenderem a vida de um CNPJ e a vida de um CPF. Eu vou mostrar a relação de um CNPJ e um CPF para vocês entenderem, tá, o que é lucro, ok? Olha só. Uma empresa tem o quê? Despesas, água, luz, fone, internet, tal. Coloquei um número aqui, 10 mil. Tem salários, tem prolabore, tem fornecedores, tá? Tem impostos, tributos, taxas. Ou seja, essa empresa aqui tem custos e despesas de 80 mil. Certo? Um exemplo aqui. Ok? Se essa empresa fatura 100, o lucro é de quanto? 20, né? Tá? Esse lucro, o que acontece com esse lucro? Dívidas, financiamentos, empréstimos, ou seja, investimento. Por exemplo, o que a empresa está fazendo hoje aqui é um investimento, é um dinheiro que sai da onde? Do lucro, tá? E é reinvestido. Então a empresa ela vai reinvestindo os seus recursos para poder crescer, tá certo? Então, o resultado aqui, 1.000 nesse exemplo. Agora observe o seguinte, observe o que é um CPF, para vocês verem que a realidade é a mesma. Tá? Um salário aqui, entendam que só números, ok? Tem as despesas igual a uma empresa? Tem ou não tem? Tá? As essenciais. Tem que investir em aprimoramento, seu aprimoramento. Objetivo de curto prazo, aquilo que você não precisa comprar todo mês. Tá? Tá? Tem que ter a diversão também, né? Linha de ferro. Tá? Total de despesa 2.250. Qual o lucro? Tá? Então, é importante entender que o CPF de vocês também tem que dar lucro, gente. Entenderam? Igual a empresa. Estão entendendo? O que é lucro? A empresa de vocês existiria se não tivesse lucro ou não? Vocês vão ter dinheiro guardado se vocês não tiverem lucro? Tá? Então a questão é o quê? A lucratividade é que faz você guardar recurso. Não necessariamente esse recurso ele precisa estar numa conta bancária, ele pode estar onde? Pode estar aplicado na conta bancária, né? Ele pode estar na prestação do imóvel que tu está comprando, no carro que tu está pagando, enfim, algo que tu ali na frente tu possa pegar e transformar em recurso novamente. Não necessariamente precisa estar no banco. Tá? Você pode ter outras formas de colocar a sua receita. Mas é importante você entender o lucro. Ah, Bagattini, eu fecho minha conta lá, no final do mês não sobra nada. Certo? Tá tudo bem, não sobrou nada. O que significa sobrar nada? O que está indo para investimento? Não, estou pagando o meu imóvel que a gente está pagando. Cara, é um investimento. Ah, mas eu vou ficar 15 anos pagando, 20 anos pagando, não importa.
Ali na frente você vai ter, é o lucro, é onde está indo o seu lucro. Então, aonde está indo o lucro de vocês a partir de hoje, gente, vocês precisam entender que vocês têm que fazer essas contas e você tem que achar o lucro de vocês. Tá? O CPF de vocês precisa dar lucro. O CPF de vocês como uma empresa precisa dar lucro. Senão como que vocês vão evoluir? Como que vocês vão vencer? Tá? E esse lucro é para quê, Bagatini? É para aposentadoria. Entendam isso. Vocês terem um imóvel, não pagar o aluguel, é uma forma de aposentadoria, porque senão vai ter que pagar o aluguel, não é verdade? Então, dando um exemplo simples aqui. Tá? Então, tenham essa consciência aqui, ok? Ah, Bagatini, mas minha realidade, cara, não tem que pensar hoje. Tem que pensar daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Se daqui 10 anos vocês tiverem completa consciência disso aqui, quanto vocês vão evoluir financeiramente? Tá? Então, o que importa é vocês entenderem que existe uma consciência financeira que tem que ser construída na mente de vocês e que ninguém vai ensinar nada para você. Você que tem que aprender. Então, o aprendizado aqui é entender que vocês, igual a uma empresa, precisa dar lucro. O CPF de vocês tem que dar lucro. Se não está dando lucro, está dando prejuízo. Não existe meio termo. Ah, não, eu ganho 5 e gasto 5. Não existe isso. Pode fazer as contas porque ou tu está mais endividado ou menos. É simples assim. Ah, ou tu investiu um pouco ou não investiu um pouco. Não tem 0 a 0. O que na nossa cabeça é 0 a 0, né? Ganhei tanto, gastei tanto, sobrou tanto. Né? Ou não sobrou. Consciência não existe. Primeira consciência que vocês têm que ter, tá? Tenho alunos que chegam para mim dizendo, eu aprendi isso, Bagatini. E te agradecer. Então, diversos alunos já me agradeceram porque entenderam a segundo ensinamento aqui. Geralmente, a boa parte, quem é casado aqui? Levanta a mão quem é casado. A maioria é casado. Então, ou seja, tem despesas para serem divididas em casa. Tem ou não tem? Tá? Então, aonde está a sabedoria? A sabedoria não está na receita aqui. Ah, fulano ganhou X, eu ganhei Y, nós juntamos o recurso e pagamos as coisas. Não é essa a sabedoria. A sabedoria está em qual é o lucro, o que nós vamos guardar, o que nós vamos guardar de recurso esse mês. A sabedoria está em vocês pensarem primeiro não na receita, mas sim no que vocês vão guardar. Não na despesa, mas no que vocês vão guardar. Ah, esse mês nós queremos guardar 500, nós queremos guardar 100. Não importa, pode ser 10 reais. Por que pode ser 10 reais? Porque está educando a sua mente. Está educando a sua mente. Aquilo que você dá prioridade, teu cérebro vai dar prioridade. Então, o cérebro dá prioridade para quê? Para ganhar mais, certo? Prioridade nossa, digamos assim, é ganhar mais. No momento que você passa a utilizar isso aqui, o seu cérebro começa a entender o seguinte, é guardar mais. Guardar mais. Então, dentro de casa, vocês tendo essa consciência, vocês vão entender, tem mês que não vai ter para guardar, mas tem mês que vai ter. E é isso que importa, é ter essa consciência que a primeira coisa que tem que fazer na reunião entre você, seu esposo, seu marido, sua esposa, é sentar e dizer o seguinte, quanto nós vamos guardar esse mês? Quantos nós vamos guardar? Primeira coisa. Primeira análise. Vamos tentar guardar 500, guardar 1.000, porque a mente diz o quê? Eu nunca consigo guardar dinheiro. Eu sempre tenho dificuldade de guardar dinheiro. Não. Tem um monte de situações que o cérebro traz, tá? Isso aqui é um aplicativo, Minhas Economias, é um aplicativo que vocês podem baixar, gratuito. Ali você faz o seu orçamento, seus custos, ou seja, tem que usar a tecnologia a seu favor, tá? Tem que utilizar, é uma indicação, existe dezenas de aplicativos bons para o controle financeiro. Porque se você não controla as suas despesas, você não tem controle o quê? Financeiro. Se você não tem controle financeiro, como que você vai guardar, né, dinheiro? Tá? Apenas 4% dos brasileiros poupam para aposentadoria. O que significa isso? Que a maioria das pessoas não está preocupado com isso. Acha que a vida inteira vai ser receber e pagar. E outros que pensam no INSS. Né?
O que significa essa sigla? Não é. Não, é sim, mas essa não é. É essa aqui, ó. Lembre-se disso, tá? Tem pessoas que dizem, não, me aposentei agora, vivo com a minha aposentada. Não. Não faz só para remédio. Tá? Ou seja, tá? Então tenha objetivos claros, gente. Vai ter imprevistos? Temos ou não? Sonhos, é o que nós trabalhamos, é o que a gente quer realizar. A gente quer viajar, a gente quer conhecer as coisas, a gente quer comprar coisas. E a gente precisa ter essa consciência que nós só realizamos os nossos sonhos se nós guardarmos o recurso. Senão, como é que a gente vai? Tá? E lembre-se, um aprendizado que eu tive na vida também é o seguinte: luxo, por exemplo, você não vai fazer uma viagem se endividando para fazer uma viagem. Você não vai comprar nada luxuoso, tá, com esse objetivo. Eu lembro quando, há anos atrás, quando eu aprendi isso, quando eu resolvi botar uma piscina na minha casa. Né? Meu irmão é uma pessoa que lida na área financeira e ele disse, tu vai financiar, tu vai pagar uma parte parcelar. Ele disse, luxo não se financia. Aquilo ali ficou na minha cabeça. Eu querendo fazer a piscina em prestação ali, né? Tá? Agradar a família, os filhos pequenos. E ele disse, não, luxo não se compra a prazo. Luxo só se paga à vista. Aprendizados da vida. Então, imprevistos, sonhos, aposentadoria. O que é o grande segredo? Nós somos robôs. O que significa? Nós realizamos 55%, em média, dizem os cientistas, nós realizamos movimentos automáticos. Nós caminhamos, não precisamos pensar em caminhar, nós gesticulamos, não precisamos pensar, nós respiramos, não precisamos pensar, nós realizamos um monte de tarefas durante o dia sem pensar. Tá? Nosso inconsciente faz tudo isso. Então significa o quê? Que nós somos robôs em termos de hábito. Ou seja, aquilo que nós realizamos seguidamente são nossos hábitos e nós somos robôs. Então, o que nós precisamos transformar em hábito para ter controle financeiro e riqueza financeira? Primeiro, ter o hábito da necessidade de poupar. Ou seja, ter esse hábito de poupar. Segundo, gostar mais de guardar dinheiro do que de gastar dinheiro. Ah, gente, isso aqui, a sabedoria está aqui. Tem aquela pessoa, vocês conhecem pessoas que ganham, às vezes, tem pessoas que ganham mais, mas não têm sua casa própria, carro financiado, e tem pessoas que ganham menos, que têm sua casa própria e têm seu carro que não é financiado. Tá? Por essa sabedoria aqui, ó. Gosta mais de guardar dinheiro do que de gastar. Tá? Então, esse é um hábito que adotamos ao longo da vida, tá? Depois que você começa a gostar de guardar recurso, dinheiro, você começa a ter a parte emocional começa a ficar feliz ali. Porque quem gasta é a emoção, né? Tá? Então a gente pensa assim, R$20 não é muita coisa. Em um ano aqui, contas simples, R$20 por dia é 7 mil no ano. 10 anos, 73 mil, tô aqui, não estou calculando a aplicação financeira. Estou só colocando os números brutos aqui. Em 30 anos, tá? É um apartamento, vamos dizer assim. Tá? Então, entendam que é o pouquinho pensado a longo prazo. E essa é uma educação que nós precisamos embutir em nossos pensamentos. Tá? Então, estabeleça um percentual de seus ganhos para garantir seu futuro. Então, essa reunião que você faz em casa com a família, você tem que dizer o seguinte, nós vamos guardar quanto? 10%, 20%? Quanto que nós vamos guardar do nosso recurso, do nosso ganho? Esse tem que ser o objetivo. E não quanto dinheiro nós vamos ter para gastar. Tá? Porque essa consciência ela é prejudicial. Ok? Então, cuidado com as suas ambições, cuidado com o canto da sereia. Muitos vendedores perdem tudo que ganharam durante toda a vida porque querem montar uma empresa. Tá? Alguns caem e nunca mais levantam. Muitos deles nunca mais recuperam o que perderam. Muitos deles perdem o dinheiro e a família também. Tá? Então, gente, a primeira coisa que você tem que fazer é agradecer pelo seu trabalho atual. Tá?
Então valorize o trabalho que vocês têm como uma bênção. Não é verdade? Porque é o que faz tudo acontecer. Então a primeira coisa que a gente tem que ter na vida para ganhar paz é a gratidão. Sem gratidão a gente não tem paz. Sem entender o poder da gratidão a gente não tem paz. Uma das coisas mais importantes dessa vida se chama gratidão. É um dos grandes segredos da vida. Você quer ter uma vida próspera? Você quer ter equilíbrio na vida? Só com gratidão. Quem não consegue ter gratidão pelo pai, pela mãe, dificilmente tem prosperidade. Tá? Isso é estatística, tá? Não tem gratidão pelo pai, pela mãe, não tem prosperidade. Porque a gratidão, ela atrai a prosperidade. Ser grato pelas coisas, porque no momento que tu agradece a vida te dá de volta. Agora, se tu não tem gratidão pelas pessoas, você tem raiva, você tem outros sentimentos negativos. Sentimento negativo não traz dinheiro. Sentimento negativo não traz dinheiro. Sentimento positivo traz. E ele vem através da gratidão. Tá? Então, seja próspero e orgulhe-se disso. Tá? Então, para a gente finalizar aqui, contar aqui uma história que eu aprendi com uma senhora. Quem tem 20 a 25 anos aqui? Eu aprendi nessa idade aqui, mais ou menos. Eu aprendi nessa idade com a dona Oliva. Na empresa que eu trabalhava, era assim, tinha um setor mais ou menos desse tamanho aqui, um pouquinho mais longo só. Tá? Era um ambiente de treinamento, então tinha uma divisória e tinha um ambiente com sofás naquele lado, tá? E aqui era a área de treinamento, então uma porta fechada, aqui tinha um data show, tinha recursos aqui para dar treinamento. Ali na recepção, onde as pessoas ficavam, que ingressaram naquela empresa, elas tinham que ficar um período em treinamento, então essa sala de treinamento. A dona Oliva era a senhora do café, do chá, aquela empresa oferecia café e chá. E tinha sempre as térmicas no ambiente, onde as pessoas serviram de café e chá. 2 vezes por dia, a dona Oliva ela entrava nesse ambiente e trocava as garrafas. Né? E ela sempre muito simpática, e ela dava conversa para as pessoas. Ela fazia perguntas para as pessoas, deixava as pessoas à vontade, porque as pessoas quando chegam num novo trabalho, fica todo mundo quietinho, né? Com medo de fazer as coisas. E ali ela deixava as pessoas um pouco mais descontraídas. Presenciei 2 momentos que me chamaram a atenção. Primeiro momento, ela pediu para uma pessoa assim. A pessoa perguntou para ela: Dona Oliva, é bom trabalhar aqui? E a Dona Oliva respondeu a elas com uma pergunta. Disse: aonde você trabalhava era bom? E essa pessoa respondeu: sim, era bom, ela trabalhava com a minha mãe, com o Lano, tal, assim, era bom trabalhar lá assim. Agora estou vindo para cá por esse motivo, aquele motivo. E ela disse: pois é, aqui é a mesma coisa. Aqui é bom trabalhar, ela deu a entender, né? Aí uma outra pessoa, num determinado momento, ou um dos dias à frente, a pessoa faz uma pergunta exatamente como essa. Perguntando para a Dona Oliva se era bom trabalhar ali. E a Dona Oliva responde: aonde você trabalhava era bom? E a pessoa disse assim: olha, Dona Oliva, não era muito bom não, porque lá a gente tinha que caminhar tanto, a gente tinha isso, tinha dificuldade naquilo, não sei o que, tal, se queixando, né, dizendo que não era bom trabalhar lá. E a Dona Oliva respondeu: pois é, aqui é a mesma coisa. Aí eu disse: ué. A Dona Oliva, eu sempre muito curioso, eu sou muito curioso, eu pergunto mesmo. Fui lá para a Dona Oliva e disse: Dona Oliva, posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Ela disse: uma pessoa assim, a senhora respondeu que era bom trabalhar aqui. Para uma outra pessoa, a senhora respondeu que não era bom trabalhar aqui. Eu não entendi. Expliquei para ela o que tinha acontecido e ela disse: vocês jovens são tolos, ela disse. Quem faz o ambiente é vocês, não é a empresa. É vocês que fazem o ambiente. E essa é uma realidade que temos que sempre lembrar. Eu sempre lembro da Dona Oliva justamente por isso, porque quem faz o ambiente, aonde trabalhamos, somos nós
e não os outros. É verdade ou não é? Muito sábia a dona Oliva, não é? Então, gente, obrigado pela atenção. Até a próxima. Vamos lá. Obrigado, pessoal. Pessoal,